E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos entender o que foi a experiência histórica, chamada de absolutismo, e também as suas correntes e teorias políticas, e para além disso, entender o que foi então o Estado absolutista e as suas características, sociais, econômicas e políticas. Ele que surge como a primeira figura do Estado moderno a partir do século XIV e se mantém, como uma forma hegemônica até por volta do século XVIII, quando eclode então as revoluções liberais, certo? Então vamos lá, galera. O Estado absolutista, ele começa a se constituir principalmente a partir do século XIV, com o surgimento desses Estados nacionais, Isso se dá num contexto da Europa, e principalmente, os primeiros estados nacionais a se organizarem, portanto, a partir dessa doutrina política, filosófica do absolutismo, foi o Estado Nacional Português e o Estado Nacional Espanhol, certo? A característica maior do absolutismo é a concentração de todos os poderes, sejam as decisões econômicas, políticas, sociais, militares, enfim, da justiça, nas mãos do rei. Então o rei, ele concentra toda a autoridade real nas suas mãos, ele concentra todo o conjunto de decisões que um país toma, as decisões mais fundamentais nas suas mãos. Essa é a característica maior do absolutismo, Dentro do Estado absolutista, não existe uma separação entre o que é público e o que é privado, A concepção entre aquilo que é público e, portanto, é de uso coletivo de todos, e é administrado, pertence ao Estado, e aquilo que é privado, tem um proprietário, tem um dono, é uma concepção um pouco mais moderna, que vai surgir somente com o liberalismo, certo? Então não existe essa concepção de separação entre público e privado. Praticamente tudo é entendido como propriedade do rei, portanto, uma propriedade pública, certo? O governo real, essa autoridade do rei, ela é justificada pela teoria chamada do direito divino. É como se o rei fosse o enviado de Deus na terra, e fosse a manifestação da sua própria vontade, Portanto, cabe ao rei governar, e cabe aos seus súditos obedecê-lo, tá certo? Então se caracteriza assim dessa forma, As classes dominantes, dentro do Estado absolutista são principalmente a nobreza e o clero, A nobreza, que é a classe da qual a monarquia, o rei faz parte, e o clero, que é a classe religiosa, que pertence então à igreja, que tem um poder e um papel fundamental durante esse momento. Nesse processo de construção do absolutismo, também começa a surgir, em meio a todas essas transformações, em meio ao próprio surgimento e desenvolvimento do modo de produção capitalista, a classe burguesa, a burguesia, ela vai começando a tomar corpo, e começando a participar, mesmo que mais timidamente, das decisões tomadas pelo Estado, pela monarquia, pelo conjunto de decisões políticas, etc. Ela vai se consolidando principalmente com os investimentos econômicos, mas também vai, mesmo que de maneira assim mais incipiente, mais devagar, vai participando assim do processo de tomada de decisões no Estado, assim, principalmente no que tange a financiamento de expedições, navegações, etc. Um dos principais autores do Estado absolutista, um dos principais defensores do Estado absolutista, é o filósofo inglês, Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele tem uma frase célebre que é o seguinte: o homem é o lobo do homem, Quando ele afirma que o homem é o lobo do homem, ele está dizendo o seguinte: o homem é o maior inimigo do homem, porque na concepção do Hobbes, o homem ele nasce um sujeito egoísta, portanto ruim, e ele necessita da convivência coletiva, portanto, a convivência com a sua coletividade, ele necessita estar inserido, conviver e se desenvolver dentro de uma determinada sociedade para se tornar um sujeito melhor, um sujeito bom, Então ele depende diretamente da sociedade para que ele consiga alcançar esse desenvolvimento. Se ele não tiver acesso à sociedade, se ele não pensar coletivamente, ele vai pensar somente individualmente, e aí ele vai ser guiado pelas suas vontades e paixões, e vai fazer somente aquilo que lhe der vontade, aquilo que for de seu interesse,
Isso traz um problema ao conjunto da sociedade, porque os sujeitos vão ser guiados por a sua individualidade. E aí ele diz, olha, a liberdade total e restrita ela não funciona, porque precisa da delimitação das regras, das normas sociais, para que todos convivam em paz e que a harmonia e a ordem seja mantida, né? Então havia necessidade dessa convivência com a sociedade e haveria necessidade do rei, né? Aí a defesa do absolutismo. O rei seria o sujeito que, a partir do seu poder soberano absoluto, iria governar a sociedade, organizar a sociedade e manter a paz e a ordem social, certo? Essas foram algumas das características do Estado absolutista e do absolutismo enquanto experiência histórica, certo? Eu espero que tenha contribuído com a reflexão de vocês, né? E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.